Graça e paz aos irmãos em Cristo, aqui congregados, e também aqueles que estão conosco pela internet. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Uma delícia congregar aqui, louvor muito, muito bom, muito gostoso. Que é intimista, né? Gostoso. E aí a gente vê, né? Uma pessoa, um violão. Glória a Deus pela sua vida, viu, Anderson? Deus te use cada vez mais. 25 ao 34, irmãos, que nos diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós? Ó pequena fé! Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Essa palavra aqui, penso eu, no momento mais terrível da vida, no momento em que você estiver ansioso, preocupado, até desesperado, essa leitura ela é capaz de alimentar, de satisfazer e de fazê-lo descansar em paz. Ela é um alimento. É um pão que desceu do céu, literalmente, porque ela traz muita esperança. Vamos orar, irmãos? Pai Celestial, Tu nos conheces, Senhor, na nossa inteireza, ó Deus. Tu sabes o que está em nossas mentes, só Tu sabes o que está em nossos corações. Tu penetras, ó Senhor Jesus, o porão da alma, Senhor. Ninguém na face da terra nos conhece. Só Tu, Senhor Deus, só Tu sabes, ó Pai. Tu conheces a aflição, Tu conheces a adversidade, Tu sabes, ó Senhor Jesus, aquilo que está nos angustiando. Só Tu sabes, ó Senhor, porque Tu és Deus, e como Deus Tu dominas soberanamente sobre toda a terra, ó Senhor. Senhor, na grandeza do Teu poder, ó Senhor, Tu, ó Pai Cristo, veio a essa terra, Senhor, e em missão, ó Senhor, Tu evangelizou, Tu curastes, ó Deus, Tu fez, ó Senhor Jesus, tratamentos, o Senhor resgatou, o Senhor salvou, o Senhor transformou as vidas, ó Pai. Nós também queremos ser transformados nesta manhã, ó Deus. Pai, alcança-nos com a Tua misericórdia, Senhor. Alcança-nos com o Teu perdão, Senhor. Alcança-nos com a Tua unção, Pai. Quebra-nos e faze-nos de novo, se assim for da Tua vontade, ó Pai.
para que restaurados, ó Senhor, para que renovados, ó Senhor, possamos ser dignos de glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Fica conosco, nos ajuda, é o que te pedimos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Bem-aventurado o que espera. Daniel 12, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o que espera. E hoje, na nossa sociedade, né, nos nossos dias, uma das coisas que as pessoas não gostam, não suportam, têm dificuldade é esperar. Esperar é algo que exige paciência, exige calma, exige ficar ali sentadinho, esperando o momento certo. Alguns dizem que nós somos a geração do fast food. Né? Então, a gente não gosta de esperar nem pela refeição. Nos grandes restaurantes, e nesses restaurantes mais, né, tchan, que a alimentação vai ser ali preparada, vai exigir que nós esperemos, né, para que o chefe veja, revise, o prato vem lindamente. É uma coisa, é muito bonito, né, de se ver. Mas a gente não gosta de esperar. Quando as coisas começam... Se a gente vai num restaurante e começa a demorar, a gente fala assim, nossa, mas que demora, e não sei o quê, porque a gente não gosta de esperar. É algo que está meio separado. E nós estamos sendo, de alguma forma, treinados para isso. Para querer já, querer agora, é nesse momento, é no meu momento, é na minha vontade, eu quero. A gente vê muito aquela frase assim, eu posso, né? Eu consigo, me bate no peito. Tudo isso é o contrário de esperar, porque o esperar exige de nós resignação, né? E é difícil ser isso. Eu estou vendo o Caio aqui, não vou entregar a idade do Caio, o Caio foi meu aluninho. Eu não, porque se eu entregar dele, eu entrego a mim, então eu vou ficar quietinha. Não. E o Caio, a gente ficou juntos nos juniores, né? Isso aí, Caio. Mas você está a mesma coisa, você não envelhece. Fofinho. Vamos lá. Daniel, capítulo 1. Se você quiser acompanhar na Bíblia, né, abrir a sua Bíblia e acompanhar, seria interessante, é gostoso a gente fazer essa troca com a Bíblia aberta. Daniel, capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós estamos aqui tratando de um momento histórico de Judá, da história de Israel como um todo. Judá cai nas mãos dos babilônios em 605 a.C. Essa foi a primeira invasão de Judá por Nabucodonosor. Esse momento aqui, irmãos, histórico, é a ascensão da Babilônia como um poder internacional. Rompeu fronteiras o poder babilônico. Nesse período, Babilônia é o maior império do mundo. Nós estamos falando de uma potência. E é nesse contexto que os filhos de Judá são capturados. Dentre essas pessoas que são capturadas, está Daniel, que é o livro, né, intitulado Daniel, e ele tinha 14 anos de idade. Era um meninote, né? Os babilônios, eles tinham proeminência na magia, na feitiçaria e na astrologia.
E Daniel, ele sai da sua cidade, ele sai da sua família para viver num poço de imoralidade. Babilônia vivia muita imoralidade. Babilônia era um lugar muito permissivo, muitas coisas podiam ser feitas ali. Então, você pega um jovem israelita, sendo criado ali com um regramento rígido, e traz esse jovem, né, para um lugar totalmente diferente. É algo que transcendia. Vejamos o versículo 2 do capítulo 1. O Senhor lhe entregou nas mãos. Firma nisso. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Junto com as pessoas cativas, eles levaram também os utensílios do templo. E aí, por que eu fixei nesse primeiro termo do versículo 2? O Senhor lhe entregou nas mãos. Não foram as condições, irmãos, militares e políticas da época que levaram Israel à derrota. Mas o versículo é claro em dizer o quê? O Senhor lhe entregou nas mãos. Não é o poder babilônico o grande mote da destruição e da captura de Judá. Por quê? Porque o versículo fala, lhe entregou, deu, lhe entregou. O que a gente está vendo aqui é Deus agindo soberanamente nas nações, agindo na Babilônia e agindo em Israel. Graças a Deus. No versículo 6 do capítulo 1, nós lemos os nomes dos jovens que foram levados cativos. Diz assim, entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por que eu estou destacando esse ponto? Porque cada um desses nomes ele tinha um significado. A gente sabe que Israel tem essa tendência a dar nomes significativos para os pais, para o momento, e os nomes deles tinham significados especiais, que era Daniel, o meu juiz é Deus. Azarias, Deus ajudou. Misael, quem é como nosso Deus? E Ananias, Deus é gracioso. Por que eu estou destacando isso aí? Porque é muito interessante, porque o chefe dos eunucos, o que ele faz? Ele muda os nomes desses jovens. Ele muda os nomes dos 4 jovens, e ele relaciona os nomes desses jovens aos deuses babilônicos. Ele tira, ele altera nomes significativos, nomes que os uniam ao Deus Todo-Poderoso, além de tirá-los de Israel, de Judá, trazê-los cativos. É uma nova sociedade, é um povo diferente. Ele vai e mexe na estrutura desses jovens. Ele muda o nome. O que está querendo? O que esses eunucos, o que esses babilônios estão querendo fazer? Eles estão querendo mudar a identidade da pessoa. Isso é muito significativo. A forma como Satanás trabalha para aprisionar essa pessoa. Então, assim, eu tenho que destruir valores, mas eu tenho que destruí-los como? De forma interna. Eu tenho que mexer na identidade dessa pessoa. Então, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito significativo. Fora isso,
Então, eu trago os jovens cativos, eu mudo o nome desses jovens, e esses jovens vão permanecer em treinamento durante 3 anos. Então, durante 3 anos, esses jovens, esses 4 jovens que a gente acabou de nomear, são expostos a treinamentos intensivos em todas as áreas, em todas elas. E nesse interregno de 3 anos, Deus não apenas os tornou os mais robustos, mas lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Então, Deus deu inteligência e sabedoria na cultura babilônica. Porque para você transitar no terreno inimigo, você não pode ir, né? Vou lá passear. Não faça isso. Então, eles tinham o quê? Eles receberam o quê? Conhecimento e inteligência. Aqui da terra? Sim. Eles foram estudando durante 3 anos. Mas o Deus Todo-Poderoso complementou isso com conhecimento e inteligência. Em toda cultura e sabedoria. Para Daniel, Deus acrescentou ainda, irmãos, inteligência em todas as visões e sonhos. Então, Daniel ele adquire conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, e Deus acrescenta para ele o quê? Inteligência em visões e sonhos. Deus dá para Daniel a mesma capacidade que ele tinha dado a José. É o mesmo dom. E com esse dom, é com esse dom que Daniel vai interpretar o sonho do rei. Capítulo 2, irmãos, versículo 1 de Daniel. Nos diz assim: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei estava lá dormindo na sua, imagino, na sua maravilhosa câmara, sensacional, e o coitadinho perdeu o sono. Ai, tadinho. Se ele entrasse na menopausa, ele ia perder o sono, né, Vilma? Com toda a facilidade do mundo. Ele não ia nem ligar. Não ia nem ligar, porque é o que mais acontece. E aí, o coitadinho do rei perdeu o sono. Só que o sonho que ele teve foi perturbador. Foi perturbador. E por quê? Porque o sonho tinha implicações para o futuro do seu reino. Ia mexer, aqui no cerne da questão. Ia mexer no poder do rei. E por isso ele perde o sono. O versículo 2 nos diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Lá no começo a gente viu que Babilônia era constituída de muitos homens com essa expertise. Aí você vê aqui, olha quanta gente que ele chama, só gente boa: mago, encantador, feiticeiro e caldeus. Aí a gente fala assim, por que esses caldeus vêm separados aqui, Esses caldeus, eles eram uma classe de adivinhos envolvidos com astrologia. Eram pessoas, irmãos, estudiosos. Não era qualquer um, ele não aprendeu ali, ele não entrou ali no Google, que legal. Não, o cara estudou. Para ser um astrólogo aqui, era necessário um estudo aprofundado de toda a constelação e de tudo, não era algo simplório ou simplificado. Até para isso aqui,
teria que ter aprofundamento, e os caras tinham, porque se não tivesse, eles não conseguiriam, não teriam nem poder de convencimento, né? Então o rei manda chamar essa galera aí para ajudá-lo. Olha o versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Aí vem os espertinhos, ó. Eu acho tão engraçado isso. Dize o Senhor aos teus servos e daremos a interpretação. Ai, que gracinha. Então, a gente não falou antes, mas o rei queria interpretação do sonho sem contar o sonho. Ai, que fofura. Olha, eu quero interpretação do sonho. Oi? Aí o caldeu vem, né? Simpático. Ó, rei, eu gosto de imaginar. Desculpem, mas eu penso, né? Ó, rei, vive eternamente. Legal. Estamos aqui para o que deve é. Conta o sonho, eu vou te dar, né, a revelação. Mas o rei, ele não queria a interpretação apenas, ele queria o relato do sonho. O negócio é profundo, né? O mistério é grande. E aí, nesse momento, irmãos, não obstante todo o conhecimento e sabedoria desse pessoal, o que a gente vê é a total impotência dos sábios. A gente está falando de pessoas com conhecimento profundo acerca de várias coisas, da natureza, da astronomia como um todo, da matemática, não era algo raso. Era gente que estava ali. Para o que eles se prestaram a fazer, eles faziam bem. É mais ou menos isso. Ó, versículo 10. Quando o cara recebe essa facada no peito, não, me revele o sonho também, não apenas a interpretação, ele diz assim, ele zera, né? Ele passa a faca. Não há mortal na terra que possa revelar o que o rei exige. Ele extermina qualquer possibilidade. Isso aqui é uma sacada de gênio. Eu não posso, mas não há quem possa. Ele não dá chance para mais ninguém aqui. Ele está eliminando qualquer possibilidade da palavra dele ser contrariada. Mas esses fatos chegam a quem? A Daniel. E, irmãos, Daniel, embora israelita, embora servo do Deus Altíssimo, ele é da mesma classe desse pessoal. Amém? Ele também é um sábio. Ele também foi constituído aqui uma pessoa dessa relação, desse meio. Quando esses fatos chegam a Daniel, e mais, a fala desse caldeu chega a Daniel, nenhum mortal na terra poderá, né, revelar o sonho do rei, ele fala, opa, chegou em mim, né? Chegou na gente. Olha o versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. O que Daniel usa aqui? Ele usa de prudência. Né? O Daniel, a sabedoria e o conhecimento que Deus lhe havia dado não era fruto do estudo, do treinamento de 3 anos, mas era algo divino, vindo direto do céu, tinha também capacitado ele com prudência. Então, ele não chegou lá, opa, né? Bem, agora chegou o cara. Ele não chegou lá, como diz o filósofo Roberto, esse cara sou eu. Ele não fez isso. Ele usou de prudência. E aí, depois que ele fala para o rei, eu preciso de um tempo, Daniel vai para casa e, juntamente com seus companheiros, ele orou. Versículo 18 diz assim, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu.
um homem inteligente, um homem que tinha conhecimento, um homem que tinha sabedoria, um homem que era intimamente ligado a Deus, ao divino. Esse homem, ele é prudente, ele pede calma, e ele pede muito mais que isso. Ele pede o quê? Misericórdia ao Deus do céu. E nesse ponto, irmãos, é uma coisa que dói muito, mas tem que ser dita, é que a soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade pessoal. Isso é tremendamente consternador, porque às vezes é bom você falar assim, não, aconteceu, né? Né? Às vezes eu brinco, como se fala? Os astros alinhados, isso não é bom? Os astros alinhados convergiram. Olha, eu tiro toda a responsabilidade de mim, pá, jogo lá no céu. Mas, infelizmente, não é assim. Porque a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade pessoal. Né? Deus nos capacitou com inteligência, Deus nos capacitou com sabedoria, Deus nos dá condição, né? Nos dá uma bússola chamada Bíblia para tomar decisões certas. Isso significa o quê? O que isso significa? Vocês acham? Que vai dar tudo certo? Que vamos tomar as decisões certas? Não. Infelizmente, não. Nós temos como eu falo, um dom especial para fazer o que é errado. Ai, meu Deus do céu. Eu estou tirando por mim, viu, irmãos? Assim, aquela coisa do escolher, né? O que eu escolho? O que eu escolho? Olha, quase certeza que eu vou escolher o que é errado. É impressionante, porque nós temos esse mote, né, dentro de nós. Assim, o ser humano tem algo que se chama cobiça, né? Ou então se chama vontade própria. Se a vontade já é própria, né? A gente tem esse negocinho, né, esse bichinho, né, carpinteiro, que anda na gente com muitas vontades, com muitos desejos, né? E aí nós somos invadidos, né, por essa cultura de hoje em dia, do você pode. Tinha uma novela que tinha uma moça que ela falava assim, eu tenho 2 tempos na minha vida. O tempo antes da pandemia e o tempo durante a pandemia. Antes da pandemia, eu praticamente não assistia TV, assistia pouquíssima TV. Quando começou a pandemia, que passou para o home office, eu comecei a ver bastante TV. E minha filha e eu, nós começamos a assistir umas novelas antigas, que passava no Viva. E vai, dá-lhe assistir. Aí, assim, eu passei anos sem assistir nada e comecei a assistir tudo. E aí tinha uma novela que a moça falava, eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo. Ela usava uma frase dessa de repetição, né? Eu posso, eu quero, consigo, é uma coisa assim. E isso, parece que não, mas isso... A gente gosta desse negocinho de eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou mais eu. Né? A gente tem isso, né? A gente gosta um pouquinho disso. Então, ainda que façamos escolhas achando que é a melhor escolha, às vezes às vezes não é, e aí a gente pensa assim, nossa, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra... Está ali, está olhando por mim. Sim, Ele está ali, Ele está aqui, Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim. Mas Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele não vai pegar um chicote, às vezes Ele pega, mas Ele vai pegar depois. Ele não vai pegar o chicote e vai falar assim, Anderson, você escolheu errado, não era sorvete de creme, era sorvete de chocolate, devolve ali, volta. Ele não vai fazer isso. Então, a soberania de Deus não anula a responsabilidade pessoal. E isso estava firmado na cabeça de Daniel. Daniel sabia disso.
de uma forma muito, muito, muito poderosa. Então, ele vai ao rei, ele pede um tempo, ele vai para casa, ele chama seus 3 companheiros, eles começam a orar, e eles não começam a orar, grande Deus Todo-Poderoso, que me escolheu como um homem sábio nessa geração corrupta. Não. Ele fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, tem misericórdia de nós. E olha o versículo 19, queridos irmãos. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Foi revelado o mistério. Sim, o negócio era punk. Quando? De que forma? Visão de noite, aquele dom especial que Deus tinha dado para ele. E Daniel bendisse o Deus do céu. Então, a gente vê uma oração pedindo a misericórdia, a revelação de Deus, e Daniel agradecendo, bendizendo ao Senhor. Ele poderia levantar num pulo, opa, recebi a revelação. Né? Não, ele bendisse ao Senhor. Olha o versículo 20, irmãos, por favor. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é sensacional. Vocês viram aqui que coisa mais impressionante? Deus dá o que aos inteligentes? Entendimento. Inteligência sozinha, ela não rompe. A inteligência acompanhada de entendimento, de sabedoria, aí ninguém segura. Irmãos, nós vivemos algum tempo atrás, e ainda vivemos, eu quase não vejo nada nas redes sociais, sou meio... Não é desprezo, nem descaso, assim, não vejo, não é muito, eu não sou muito de ficar, né? Eu gosto mais de sair... esporte, bike, andar, gosto dessas coisas. Mas a gente viu, e eu vi até de pessoas perto de mim, muito conflito, não foi? Por causa de decisões e por causa de escolhas na área política e tal, e não sei o quê, e divergências. Não vou falar nada disso aqui, não, viu, irmãos? Eu sei que a gente está saturado. Mas, assim, por que eu toquei nisso aí? Porque é bobagem. É uma bobagem, irmãos. Não percam tempo com isso. Olha o que está escrito aqui, no versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações. E o terceiro, remove reis. Existe, né, muitas pessoas que falam assim, Deus criou esse mundo e... entregou ele a sua própria sorte, e ele está lá. Não conta com isso. Não. Esse Deus Todo-Poderoso, que habita nos céus, que veio em missão aqui na terra, que nos conhece de forma íntima, esse Deus Todo-Poderoso comanda de forma absoluta. Ainda que nós percamos a confiança. Ainda que a gente fique... com coisas que assistimos na TV. Hoje, pela manhã, uma das notícias foi que Hamas atacou Israel com um bombardeio, né? É claro, a soberania de Deus não anula a responsabilidade pessoal dessas decisões, mas a soberania de Deus e aquilo que Ele determinou
vai acontecer. Então, irmãos, Deus é o Senhor absoluto do tempo. Ele muda o tempo. Deus é o Senhor absoluto da história. Ele remove reis. Deus é o Senhor absoluto dos mistérios. Ele revela mistério. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus exerce total soberania. Deus é soberano absoluto na história da humanidade. Ainda que tenhamos dúvidas, e nós temos, ainda que desfaleçamos, e a gente faz isso comumente, ainda que a gente tenha vontade de chutar tudo, não adianta. Ainda que nós assistamos incrédulos, as notícias que passam na TV, ainda assim, esse Deus Todo-Poderoso tem tudo na palma das mãos. Tudo, absolutamente tudo. Os caldeus, irmãos, eles consultavam os astros. Daniel consultou aquele que criou os astros. Amém? Aleluia, glória a Deus. Não se engane, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ainda que os homens se reúnam em várias comissões, em várias câmaras, ainda que os homens tentem interpretar a Bíblia, ainda que alguém chegue e fale assim, irmã, eu tive uma revelação da Bíblia. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. Eu tenho uma amiga que uma colega, a gente faz treino de segunda-feira de manhã, e aí ela passou na minha casa outro dia, ela é de uma igreja, não lembro o nome. Mas foi tão engraçado, porque ela falou assim para mim, até contei para o Gabriel outro dia, ela falou assim, Jane, eu tive um sonho. E o sonho dela foi todo o final dos tempos de Apocalipse. O sonho dela foi tudo isso. E ela falou assim, nossa, Jane, você não vai acreditar. O meu sonho estava todinho na Bíblia. Mas o que é? Aí eu fiquei pensando, que bom, né? Coisa boa. Legal, está valendo. Mas sabe o que foi que aconteceu ali? Desconhecimento da palavra de Deus. Ela recebeu aquilo como uma revelação. Irmãs, eu não estou menosprezando, não. Foi algo precioso, foi algo maravilhoso. Mas, assim, a conotação que ela deu de revelação, entendeu? Ela deu uma conotação especial, como se ela tivesse recebido algo revelador. E não, porque está aqui. Quase que eu falei para ela, alguém já teve esse sonho, amiga. Foi lá na Ilha de Pátimos. Então, assim, consultemos a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E esse Deus, ele não muda. Esse Deus não muda. Ele é eterno. Irmãos, a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. É algo que não questione. Não questione. Ela não falha jamais e o que está aqui vai acontecer, queira eu ou não, acredite eu ou não, duvide ou não, mesmo que os homens façam reuniões, mesmo que essa Bíblia seja jogada no fogo, seja rasgada, não importa, ela é infalível. A história está nas mãos de Deus, creia nisso. E não apenas a história mundial, a história da sua vida, a história da minha vida está nas mãos de Deus. Ainda, Vilma, que fatos outros aconteçam, que coisas terríveis nos aconteçam, ainda assim esse Deus está no controle da história da sua vida, da minha vida, e Ele comanda com mão forte, com mão poderosa. Amém? O reino de Cristo triunfará. A despeito das nossas
ansiedades, a despeito das nossas angústias, a despeito das nossas adversidades, ainda que morramos hoje, ainda que não estejamos vivos daqui um mês, não importa o que vai acontecer com a nossa vida ou com a vida de qualquer uma pessoa na face da terra, o reino de Cristo triunfará. Aleluia! E Deus honra o servo fiel. Aí você fala assim para mim, mas é tão difícil, né? Fiel é algo difícil. Esses dias o pastor Zezinho falava de um momento da Bíblia em que a pessoa vai a Cristo, né? E essa fé, a fé com que, talvez eu já tenha pregado aqui, né? A fé com que ele chega até Jesus Cristo, ela é antecedida por fidelidade. Aí eu falei assim, que bom, o senhor conseguiu piorar o que estava difícil, né? Por quê? Porque, às vezes, não sei se vocês já tiveram isso dentro de vocês, às vezes acontece comigo, às vezes a minha oração ao Senhor Jesus é igual aquele pai desesperado que fala assim, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu confesso isso para vocês. Às vezes você chega com falta de fé, né? Você vai, mas você não vai convicto, né? Então, assim, esse Deus Todo-Poderoso que nos conhece intimamente, Ele está preparado para esses momentos em que a gente chega tremendo ali na presença dEle. O servo fiel de Deus reconhece a soberania de Deus. E o servo fiel de Deus, que reconhece a soberania de Deus, ele age com prudência. Ele não age antes de orar. Ele alcança misericórdia. Ele recebe a revelação. Ele é abençoado. E ele glorifica, exalta e adora o único Deus. Amém? Glória a Deus. Ele glorifica, exalta e adora o único Deus que tem todas as coisas sob o seu domínio absoluto. E aí eu queria te convidar, para a gente finalizar, indo para Cristo, no capítulo 6 de Mateus, lá no versículo 34, eu não sei se nessa manhã você tem alguma dificuldade, ou esteja pensando em alguma coisa, ou precise de algo, ou esteja passando por alguma dificuldade, mas lá no versículo 34, o Senhor nos diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E no versículo 33, está revelado, né? Tem o grande segredo revelado. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas. Então, assim, o problema são as demais coisas. A dificuldade é demais coisa. O medo, a ansiedade, não importa, são demais coisas. Para Deus, são demais coisas. Aí eu pergunto assim para você, qual a diferença para Deus em curar uma unha encravada e um câncer, um tumor no cérebro? Qual a diferença para Ele? Nenhuma. Você afirma isso categoricamente? Nenhuma. Nenhuma. É claro que nenhuma. Não há diferença para Deus. Porque isso é engraçado, porque, às vezes, a repercussão da doença na sua vida, ela pode ter, né, fazer ir lá em cima ou ser minimizada. Eu já vi uma senhora de uma igreja lá em Goiás, com câncer na fase terminal, tranquila, sossegada, ainda cantou um louvor inteiro, feliz.
E já vi um menino, uma vez, lá na Vila Maria, com uma unha encravada. Já vi as duas situações. E ele estava desesperado. Aquilo para ele foi o fim do mundo. Ele estava arrancando os cabelos. Porque para Deus não importa como eu vou chegar lá. Se eu vou chegar sem braço, sem cabelo, sem pé, qual vai ser? Deus não se importa. Até porque eu vou receber o quê? Um corpo novo, glorificado, transformado. Deus não se importa, porque às vezes a repercussão de uma unha encravada na minha vida me deixa na cama deitada. Então, Deus se preocupa como aquilo vai repercutir na sua vida, como você responde àquilo. Qual a resposta que você dá à aflição, à angústia, ao problema? Qual resposta você dá a isso? Eu vou me enfiar debaixo da cama, só vou sair daqui 1 mês. Qual é a resposta? Não, eu vou para a igreja e pronto, acabou, o que vai mudar para mim? Ainda que você tenha esse pensamento, Deus está de olho na repercussão das coisas. Por quê? Porque Ele deu aqui para mim um segredo. Ele dá para nós um segredo. Buscai primeiro o reino de Deus. Porque o dia de amanhã está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não vos inquieteis. Esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos. Esse é o Deus que Daniel serviu. Esse é o Deus que foi fiel a Daniel. Esse é o Deus que salvou Daniel e todos os outros magos, crentes ou não. Todos foram salvos, não foram mortos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, para finalizar, eu queria, por favor, pedir para você ficar em pé, rapidamente. Vou devolver a palavra ao Anderson. Vamos orar por um instante? A gente pode orar agora, né, Anderson? Vamos orar por um instante. Eu não sei o que tem no seu coração, não sei o que tem na sua mente. Nós nos conhecemos, mas o nosso interior e o que está dentro de nós, só o Deus Todo-Poderoso conhece. Então, assim, se você estiver robustamente fortalecido e cheio de fé, glória a Deus. Chegue ao trono da graça. Se você estiver como aquele pai desesperado, chegue ao trono da graça e fale para ele assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Mas eu queria te chamar e te convidar para você colocar hoje diante de Deus um problema específico, algo angustiante, algo específico, aquele que é esse. Esse aqui, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Vamos fazer esse momento de entregar algo que atrapalha demais as nossas vidas e confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que um Deus que domina toda a história da humanidade. Será que esse Deus não é capaz de dominar a minha vida e a sua vida? Né? Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em nome de Cristo Jesus, o Salvador, Senhor. Tu nos conheces intimamente, ó Pai. Tu sabes o que está na nossa mente, Senhor. Tu sabes o desejo do nosso coração. Tu conheces, ó Pai, aquilo que tem nos angustiado, ó Senhor. Aquilo que ficou em casa, aquilo que ficou no trabalho, aquilo que está faltando para mim, Senhor, aquilo que está faltando para o meu irmão, para a minha irmã. Penetra agora, Senhor Jesus, cada, Senhor Jesus, entranha, cada, Senhor Jesus, veia, coração, sinapses, neurônios, comanda tudo agora, em nome do Senhor Jesus. Com poder e grande glória, Senhor, visita cada um de nós poderosamente, Senhor, porque só quando estivermos curados, transformados, restaurados, é que poderemos sair, Pai, e proclamar o Evangelho da paz, ó Senhor. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos, ó Senhor Deus. Por isso, Senhor Jesus, ouve hoje o meu clamor, o clamor da sua filha, o clamor do seu filho, o clamor dessa igreja, Pai, porque nós estamos aqui como o corpo de Cristo, e juntos nós somos
somos mais fortes. E a tua palavra diz, Senhor, que o inferno não prevalecerá sobre a tua casa, Pai. Senhor, nessa hora, Pai, eu te clamo, Senhor, eu peço a Ti humildemente, tem misericórdia de nós, ó Pai. E que hoje, a dificuldade que está sendo posta diante do Seu altar hoje, por cada um de nós, ó Pai, Tu conheces a minha dificuldade, Tu conheces a dificuldade de cada um aqui, e Tu conheces a dificuldade dos nossos irmãos que estão agora congregados em casa, que estão pela internet, Senhor. Alcança cada um de nós pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor, e nos ajuda, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar, Pai. O mundo está difícil, Senhor. As situações são adversas, ó Pai. Nós temos, ó Senhor Jesus, que enfrentar tantas coisas, ó Senhor, e às vezes estamos fracos, ó Senhor, às vezes desfalecemos, mas pelo poder que há em Ti, te suplicamos nessa hora, Senhor, vem com o Teu amor, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua graça soberana, e nos alcança nessa manhã, Senhor, derramando sobre cada um de nós, ó Deus, uma fagulha da Sua misericórdia, Pai, e que assim sejamos restaurados, sejamos visitados e saiamos daqui hoje confiantes de que temos um Deus todo-poderoso, que vive para todos sempre, que domina sobre todos e sobre tudo e que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada, mas porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, e nós fomos agraciados e alcançados pela essa graça, por essa abundante graça. Obrigado, Senhor. Antecipadamente nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és, Jesus, meu coração vive por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és, Jesus, meu coração vive por Ti. Venho a Ti, pois sei que só Tu podes me tocar. Tenho fome, mas o Teu amor me suprirá. Eu espero por Ti, sim, espero por Ti. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és, Jesus, meu coração vive por Ti. Que
espero por ti. Eu espero por ti. Sim, espero